No vídeo passado eu apresentei para vocês 5 estilos de projetos em Python para você aplicar os fundamentos dele depois que aprender e dominar. Eu também falei no vídeo que caso vocês quisessem, eu poderia montar cada um desses projetos com vocês. E no vídeo de hoje eu não vou mostrar só o código feito, como eu também vou construir com vocês do zero e explicar cada linha dele. Durante esse projeto, que é o do jogo da adivinhação, a gente vai praticar sobre loops, variáveis, condicionais e eu também vou usar a biblioteca random. Arquivo novo criado, o projeto do zero.py, e eu vou explicando para vocês cada linha dele. Bom, primeiramente, quando a gente executou o código, a gente começou recebendo uma mensagem de bem-vindo. Então a gente já pode começar printando esse bem-vindo. Bem-vindo ao jogo da adivinhação. Perfeito. Quando a gente executar o código, a gente vai receber um bem-vindo ao jogo da adivinhação. Agora, como vai funcionar o jogo? A gente tem que pedir um número mínimo e um número máximo. Vamos pedir o número mínimo, que ele vai ser um número inteiro, vai receber um input. E qual vai ser esse input? Eu não lembro como foi direito, mas eu vou escrever qual é o menor número que eu posso escolher. A gente também pode criar a variável de número máximo, que vai receber um número inteiro também, e um input, porém diferente do número mínimo, ele vai pedir qual é o maior número. Qual é o maior número que eu posso escolher? Agora, com o pedido desses dois números, das variáveis recebendo valores, a gente pode fazer as verificações. A gente vai ver se algum dos números são negativos primeiro. Então, se o número mínimo for menor do que 1, ou o número máximo for menor do que 1, dentro do if identado, a gente pode dar um print dizendo não é permitido números negativos, pode ser números negativos. Agora a gente vem com a verificação para ver se realmente o número mínimo é menor do que o número máximo. A gente pode vir com um elif se o número mínimo, for maior do que o número máximo. Opa, cometi um erro grave aqui. A gente vem com um print dizendo, pode deixar esse print formatado aqui com F na frente, porque aí a gente coloca os valores que foram imputados ali nas variáveis de número mínimo e máximo. Então, o número mínimo tal é maior do que o número máximo. E aí a gente só vem aqui com o número máximo e dentro disso o número mínimo. Se a gente executar, a gente pode ver que é um -1 e um -5 aqui, ele vai encerrar o programa e falar que não é permitido números negativos. A gente vai ter que executar o programa de novo, 10 do 5 e do maior 5. O número mínimo é 10, é maior do que o número máximo que é 5. Ele encerra o programa de novo. Como vocês podem ver, toda vez que uma dessas condições eram verdadeiras, o código simplesmente printava o que eu mandei printar e ele quebrava e eu tinha que executar de novo. Eu digitei que o número mínimo era -1, ele viu o número máximo sendo -5 ou -6 que eu digitei, ele viu que algum deles eram negativos, os dois no caso foram, então printou, não é permitido números negativos. Novamente, eu digitei que o número mínimo era 10 e o número máximo era 5. Então ele printou o número mínimo 10, é maior do que o número máximo 5. E ele quebrou de novo o programa. Para a gente evitar com que ele sempre fique quebrando, e sempre também peça o número mínimo e o número máximo até as verificações aqui forem falsas, a gente pode usar um laço de repetição, que todo o código que tiver dentro dele vai sempre rodar até que haja um break no meio dele. É justamente o laço de repetição while true. A gente pode identar todo esse código e agora a gente vai rodar esse código toda vez até que algo quebre.
Se a gente ficar rodando, a gente não tem um break até então. Então ele vai rodar infinito. Então qual é o menor número que eu posso escolher? Pode ser o -2 e aqui o maior de 0. Ele vai ficar, não é permitido números negativos, não é permitido números negativos infinitamente, ó. E aí eu posso rodar de novo. O número mínimo é 10 e o número máximo é o 5. O número mínimo 10 é maior do que o número máximo 5 e vai ficar rodando infinitamente. Mas então aonde a gente vai usar esse break? Se nenhuma dessas condições forem verdadeiras. Então se o número mínimo não for menor do que 1, ou seja, o número mínimo é positivo, o número máximo também é positivo e o número mínimo é menor do que o número máximo, a gente só usa um else. Se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, a gente só dá um break, porque aí a gente vai começar a pedir os palpites. Se eu digitar que o menor número é o 1 e o maior número é o 10, era para ele pedir o palpite, mas como a gente não criou ainda, ele não vai pedir. E antes da gente pedir o palpite também, a gente tem que ter esse número secreto, porque não adianta ficar pedindo para o jogador dar palpite e não existir um número secreto. Então a gente vai criar a variável que recebe o número secreto e usar a biblioteca do random para criar esse número. Então a gente vem aqui e já digita que o número secreto mesmo, pode deixar bem intuitiva as variáveis, é muito bom fazer isso. O número secreto, ele vai ser um randint da biblioteca do random. Então, from random, a gente importa o randint. A gente também poderia simplesmente fazer um import random aqui, porque aí a gente importaria tudo da biblioteca random. Para deixar mais rápido, eu só vou digitar randint e do random eu importo o randint aqui. O número secreto então vai ser um random inteiro, vai ser um número aleatório que seja inteiro. E aí ele pede argumentos, né? Ele pede o número A e o número B. O número A é o menor número e o número B é o maior número que ele vai randomizar. O menor número vai ser o número mínimo. E o maior número, que é o B, vai ser o número máximo. Se a gente quiser, a gente pode também printar o número secreto aqui, ó, só para ver o resultado que ele vai dar, né? Vamos fazer direitinho. Fazendo que o número menor é o 1 e o número maior é o 10, ele vai me printar, ó, que o número secreto escolhido foi o 9. O que ele fez? Ele pegou essa variável de número secreto, randomizou um número inteiro entre o número 1 e o número 10. E eu printei depois o número secreto, ele escolheu o 9. Agora o que a gente quer fazer é palpitar. A gente quer criar uma variável palpite que receba palpites até o jogador acertar. Então a gente pode criar a variável palpite que também receba um número inteiro. E ela vai ser um input. Digite um número, pode ser um número entre o número mínimo e o número máximo. Como vocês podem ver, aqui a gente já está fora desse while true, porque aqui já não vai ficar pedindo toda hora dentro dessa verificação. E agora a gente também pode fazer a condição do palpite. Da mesma maneira que a gente fez as condições aqui para o número mínimo e o número máximo, a gente faz para o palpite. Então a gente faz um if. Deixa eu só tirar esse código aqui da frente. Agora, se o nosso palpite for, sei lá, menor do que 1, né? Menor do que, na verdade, o número mínimo, ou o palpite for maior do que o número máximo, que aí também já estaria errado, né? Então, eu vou dar um print aqui, pedindo, né, para ele digitar um número apenas entre esses dois números. Então, digite um número válido entre número mínimo e número máximo. Eu também, em questões para deixar mais bonitinho aqui também, porque eu acho que tá sem o espaço, né? Eu vou colocar aqui dois pontos só para deixar mais bonitinho, ó. Ele vai dar os 2 pontos e vai deixar a gente digitar, ó. Então, se eu quero um número entre 1 a 10,
Ó, ele me dá os 2 pontos, um espacinho. Ou também, caso vocês queiram, vocês podem dar só um /n, porque aí ele vai para linha de baixo. Eu posso digitar 1, o número máximo 10. Aqui eu digite um número entre 1 e 10, ele pede para digitar na linha de baixo. Eu digito 10. Bom, a gente já tem a verificação do palpite. E o que acontece toda vez que a gente dá um palpite? A gente faz uma tentativa. E essa tentativa não tem como a gente contar até então. Então o que eu vou fazer? Vai criar a variável de tentativas sendo um contador. As tentativas vai começar em 0, porque até então a gente não iria ter nenhuma, né? A gente não testou nenhum palpite. Porém, toda vez que a gente faz um palpite e que seja válido, a gente soma nas tentativas mais 1. A variável tentativa que era 0, ela ainda é 0, só que ela vai ser 0 mais 1. A gente vai dar outro palpite. A tentativa que é 1 vai ser tentativa que é 1 mais 1, ou seja, 2 tentativas. E aí toda vez que a gente vai fazendo um palpite, a gente vai acrescentando 1 à tentativa. A gente também pode resumir isso aqui fazendo só tentativas mais igual a 1, mais igual a 1, que é a mesma coisa. Agora que a gente também tem as tentativas, a gente cai no mesmo problema das verificações do número mínimo e máximo. Porque se eu printar aqui as tentativas, a gente vai ver que ele vai me pedir o palpite uma única vez, e aí eu digito que é o 5. Eu printo as tentativas, ele me fala que eu tive uma tentativa. Ele até então não fala se eu acertei ou errei, mas eu digitei o número 5 aqui e simplesmente ficou por isso. Contou 1 na tentativa, ele passou por essa verificação e viu que era um número válido e simplesmente quebrou o código. Para eu fazer vários palpites, a gente pode usar mais de um while true durante o código. Então eu posso vir aqui, antes do palpite, a gente vem com while true. Ou seja, ele vai ficar me pedindo o palpite toda hora. E vai ficar contando também tentativas. Se eu vir aqui, ó, vou digitar o 5, ele vai me dar 1. Eu digito 4, ele soma mais uma tentativa. Eu digito 8, ele soma mais uma. Porém, se eu digitar 13, ele vai contar. Porque ele vai passar por essa verificação do if, mas ele ainda está aqui, ó. Tá aqui bonitinho e tá somando mais um independente, ele vai ficar somando. Se eu digitar 50, ele vai mostrar que a tentativas mais igual a 1, ele vai me dar 5, independente. Ele vai pedir, ó, digite um número válido entre 1 a 10 e mesmo assim vai estar contando. Para isso, a gente pode usar só um continue, porque usando um continue ele vai passar por essa verificação e depois ele só vai voltar para o while true e pedir o palpite de novo. Ele não vai ficar acrescentando tentativas toda vez que eu digito algo inválido. Então agora, por exemplo, se eu digito aqui o 10 e eu digito o número 50, ele não vai me printar as tentativas, porque eu dei o continue, ele voltou para o while true e pediu o palpite de novo. Ele não chegou a somar as tentativas. Agora, se eu digito o 4, aí sim ele passou pela verificação, viu que o número 4 era válido, ele continuou, então ele soma as tentativas, printa a tentativa, e aí sim ele volta para o while true. E agora a gente chega num problema do código que a gente não sabe como acertar e a gente não recebe mensagem nenhuma de se a gente está perto ou não do número secreto. Porque se eu quero adivinhar entre um número de 1 até 100, eu vou ficar o dia inteiro tentando adivinhar. Eu vou digitar 50, ele vai contar a tentativa. Eu vou digitar 60, vou digitar 63, e aí é como se eu tivesse uma venda e eu ficasse falando qualquer número e eu nunca soubesse se estava certo ou não. Então agora o que a gente vai fazer é criar as condições do próprio palpite, né? Não as condições de erro, mas sim as condições para ajudar o jogador a acertar o palpite. Então o que a gente pode começar a fazer, ainda dentro do while true, porque faz parte digitar o palpite e saber se está perto ou não até ele acertar, a gente faz um if. Se o palpite ele for menor do que o número secreto, a gente pode ajudar dando um print e falando que o número secreto
é maior. Agora a gente vem com outra verificação. Se o palpite ele for maior do que o número secreto, quer dizer que o número secreto é menor. Então eu venho aqui e prento que o número secreto é menor. Se o número secreto não for nem maior do que o número que eu digitei e nem menor, quer dizer que o palpite é igual ao número secreto. Eu posso só vir aqui, ó, com um else. Eu não preciso digitar nenhuma condição. Quer dizer que ele acertou e aí ele recebe um parabéns. Grandão assim, cheio de S. Você acertou. O número secreto era tal número. Printa a quantidade de tentativas. Ou a gente pode fazer também, deixar mais bonitinho, deixar um F string. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu tô deixando mais assim, mais pelo vídeo. Mas se vocês quiserem só printar a quantidade de tentativas, não tem problema nenhum. Você utilizou tantas tentativas até acertar o número. Bom, se eu não me engano não tinha mais nenhuma verificação. Lembrei. A gente está dentro de um while true. Ou seja, se você não para o código em alguma hora, ele vai rodar infinitamente. Quando que a gente quer parar o código? Quando ele acertar. Então aqui nesse else, depois dele ter acertado, a gente só vem com um break. E aí a gente vem e tenta acertar de um número entre 1 e 10. O menor número vai ser o 1, o maior número vai ser o 10. Eu vou fazer essas condições aqui, eu vou tentar errar nessas condições aqui. Eu vou digitar o número 12. Digite um número válido entre 1 a 10. Eu vou vir com 5. O número secreto é maior. Então agora eu vou de número 8. É maior. Eu vou de 9. É maior, então é o próprio número 10. Parabéns, você acertou. O número secreto era 10. Você utilizou 4 tentativas até acertar o número. E assim que ficou o código. Teve 51 linhas de código no total, claro, com essas coisas adicionais que eu fiz, com alguns espaços, né, mais para deixar o código mais legível, melhor de entender. Mas enfim, ficou 51 linhas no nosso código. Bom, então esse foi o projeto do jogo da adivinhação. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu espero também que eu tenha conseguido explicar direito cada linha de código, porque do while true, as condicionais, o break que eu falei, cada variável. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Eu posso trazer os próximos projetos, né, do vídeo passado. Alguns projetos, se eu não me engano, tinha um gerador de senhas, tinha um web scraper, o outro acho que era um cadastro de cliente e tinha mais um que eu esqueci agora. Mas eu posso trazer ele aqui para vocês da mesma maneira que eu fiz com esse projeto. Eu vou montando ele e explicando cada linha de código, até porque não são projetos enormes, né? E vocês podem evoluir caso vocês quiserem esses projetos. Então é isso. Se vocês curtiram, deixem um like. Se puderem, compartilhem com o pessoal. Se inscrevam no canal, porque eu com certeza vou postar mais vídeos. Vou compartilhar cada vez mais as coisas de tecnologia que eu vou aprendendo. Cada vez mais coisas de Python, que eu gosto bastante de Python, dessa área. E é isso. Valeu!